Boa noite. Durou pouco. Com menos de um ano à frente da condução do país, o presidente Michel Temer vê o seu governo derreter em meio a denúncias de formação de quadrilha, obstrução de justiça e corrupção passiva. Esta última denúncia já formalizada pela Procuradoria-Geral da República e em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Aconteça o que acontecer na comissão, o pedido para abertura de processo contra o presidente no STF terá que ser votado no plenário da Câmara. Para onde sopram os ventos? Essa é a pergunta que governo, oposição e analistas políticos se fazem no momento. O que deve acontecer com o governo Temer e com o Brasil de agora em diante? E com um dado novo: a condenação em primeira instância do ex-presidente Lula, anunciada hoje pelo juiz Sérgio Moro. Para discutir este panorama de incertezas, nós convidamos para o programa de hoje Túlio Velho Barreto, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, e Laércio Portela, jornalista do Marco Zero. Boa noite. Boa noite, Estela. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião. Muita coisa para a gente conversar, mas eu proponho que a gente comece aí pelo julgamento do pedido de abertura de inquérito contra o presidente da República na Comissão de Constituição e Justiça. Foi instalada hoje no final da manhã, né, a sessão que daqui a pouco começa a votar o pedido de abertura de inquérito do presidente. A minha primeira pergunta para vocês é a seguinte: qual a situação do governo Temer se a comissão dá parecer favorável para a abertura de inquérito e se a comissão não der este parecer favorável? O governo fica em que situação nesses dois casos? Estela, o governo Temer enfrenta, sem dúvida nenhuma, a maior crise, né, desde que foi instalado, embora sucessivas crises tenham ocorrido. E um momento delicado, né, quer dizer, a movimentação, é difícil a gente prever o que vai acontecer na Câmara, né, na comissão e depois no plenário. Até porque o governo está jogando pesado também, né, com liberação de emendas parlamentares, recursos, etc. Mas, embora seja difícil prever, a gente vê toda uma movimentação que já existe no sentido de criar as condições para que Temer saia e que se monte um novo governo. Né? Nos últimos dias, nas últimas semanas, sobretudo na última semana, Rodrigo Maia tem atuado, né, fortemente no sentido de acenar para o mercado, que é um componente importantíssimo no processo que a gente está vivendo, né, a partir do golpe parlamentar contra a presidenta Dilma Rousseff, e dando as garantias, né, acenando no sentido positivo, dizendo que tem condições de acelerar as reformas, conduzir esse processo na Câmara, que não vai ter descontinuidade, etc. Além das várias especulações, né, acenando também com a manutenção da equipe econômica, quer dizer, e havendo especulação de que não haveria mudança na equipe econômica, que isso que é o mais relevante nesse momento a gente pensar. Quer dizer, Temer, ele é parte dessa história que a gente está vivendo, mas ele é, vamos dizer, quase um figurante, né? Assumiu o papel para conduzir o processo. Agora, por quê? O importante é o projeto político, econômico que está em curso, né, que é uma retomada das forças mais conservadoras do país, do controle político, né, aquelas forças que tiveram na origem da nova república, portanto, na origem dessa quadra democrática, se assim a gente pode chamar, que a gente está vivendo, que envolve o PMDB, o então PFL e hoje DEM, né, que compuseram a nova república, ali, a Aliança Democrática, que deu origem à nova república, processo no qual o PT se resguardou, no sentido até de não assinar a Constituinte, por exemplo, não votar no colégio eleitoral em Tancredo e Sarney no período anterior, imediatamente anterior. Então, é a retomada desse projeto político e, consequentemente, a retomada de um projeto liberal,
né, do ponto de vista da economia. E aí reformas são importantes garantir. Né, o nome de quem vai conduzir esse processo, aí a elite está discutindo se Rodrigo Maia aglutinar mais do que Temer, né, não colocar em risco o projeto, porque Temer está colocando em risco o projeto em função do envolvimento dele em todo esse escândalo. Agora, digamos que a Comissão de Constituição e Justiça vote favorável a Temer, né? Não sinalize para a abertura do processo que vai investigá-lo no STF. Aí esse pedido vai para o plenário. Ele chega enfraquecido ao plenário se a Comissão de Constituição e Justiça disser não é isso que a gente quer? Eu acho que, eu não diria enfraquecido, mas uma sinalização, né, dar uma boa sinalização para os partidários de Temer e para os congressistas. Os congressistas hoje acho que vivem um dilema, né? Quer dizer, tentar, no meio dessa confusão institucional que o governo Temer vive, né, que o Brasil vive, entender para onde sopra a opinião pública, para onde sopram os ventos da opinião pública. Por quê? A gente não pode esquecer que no ano que vem é ano de eleição. Todos os parlamentares que estão hoje no Congresso Nacional vão ter seus mandatos em disputa, quer dizer, vão disputar novas vagas. Então, eu acho que uma sinalização positiva da CCJ, né, no parecer favorável a Temer, sinaliza para os deputados, ou para a parte dos deputados, que uma capacidade ainda do governo Temer de operar no Congresso Nacional. Né? Então, assim, eu acho que é uma sinalização importante. No entanto, há outros elementos aí, né? Eu queria citar aqui um exemplo, o caso do PSDB. Você veja como, aliás, o PSDB está onde quase sempre esteve, né? Já virou inclusive um jargão popular, aquela coisa em cima do muro, né? As dificuldades até de um partido que que é mais programático, que tem um projeto de poder. Mesmo esse partido, eu não estou falando dos partidos menores, assim, o segundo maior partido, digamos assim, na disputa do poder no Brasil, tem dificuldade nesse momento de entender ou de ver para onde sobe a opinião pública e calcular, positivo ou negativamente, para onde o partido deve caminhar para chegar fortalecido em 2018. Então, acho que sim, é um posicionamento importante para o Temer, mas também não garante a ele uma vitória no plenário, né? Você falou, Túlio, que o que importa nesse momento é a expectativa do mercado, quer dizer, ele quer ver algumas reformas implementadas. Temer talvez não seja mais a melhor pessoa para conduzir essas reformas. Vamos imaginar que o plenário da Câmara não acate a orientação de Rodrigo Janot, que pede aí a abertura de processo contra Temer. Mas existem duas outras denúncias que vão ser formalizadas, que é por formação de quadrilha e obstrução de justiça. Isso. Se ele escapa dessa, quais são as condições de governabilidade? Pois é, ele terá certamente muita dificuldade. Né? Enfim, porque a base hoje já não é uma base tão coesa, né? Como o Lécio falou, destacando o PSDB tem um peso importante. Quer dizer, o PSDB está o tempo todo discutindo se sai do governo ou não, ou o momento que sai do governo. Né? Parece que essa seja a discussão. A gente sabe que o PSDB vai sair em algum momento. Né? Tudo indica que sim. Isso. A discussão, na verdade, é quando. É né? quando. Pois é, e até assinou recentemente de que sairia quando as reformas fossem aprovadas. Quer dizer, o que mostra que está acima de tudo é o projeto né? Econômico, que envolve a reforma, sobretudo, da Previdência e a reforma da legislação trabalhista. Então, nesse sentido, Temer já tem muita dificuldade de governar e talvez o entendimento seja de que a permanência dele no governo seja dar continuidade a uma crise política que não se sabe até onde ela vai bater. E talvez a mudança em termos de colocar Rodrigo Maia, por exemplo, né, para ficar os 6 meses que ele ficaria num possível processo contra Temer, talvez acalmasse mais aqueles que bancaram o golpe, e, sobretudo, o mercado. A gente observa hoje que o dólar caiu,
né? E a Bolsa de Valores teve um aumento de 1,4%, inclusive com as ações da Petrobras dando um estouro enorme. Quer dizer, o mercado acenou positivamente, por quê? Porque a perspectiva de Lula não disputar a eleição em 2018. Quer dizer, então sairia de cena uma possibilidade concreta de ter um candidato competitivo que pudesse fazer com que houvesse algum tipo de recuo do projeto que está em curso. Agora, Temer não está aí no fio da navalha porque ele precisa aprovar essas reformas para mostrar força, né? Ele foi colocado lá para isso, e aí principalmente a reforma trabalhista, que já foi aprovada no Senado, e a reforma da Previdência, mas ao mesmo tempo, se ele aprova as reformas, a tendência é que o PSDB abandone o governo depois das reformas aprovadas. Se o PSDB abandona o governo, ele cai. Não é essa eu acho que é a grande questão, quer dizer, Temer é claramente descartável no processo, né? Por isso que ele está em xeque hoje, né? Agora, aliás, o tempo todo ele, como o Túlio falou, está sinalizando para o mercado, ó, eu sou capaz de fazer as reformas, né? E buscando um equilíbrio institucional para chegar até 2018. Eu acho que tem um elemento aí que a gente precisa ver também, que é o seguinte, não só do ponto de vista das reformas, mas o presidente da República, de certa forma, especialmente se ele não for candidato à reeleição, considerando aqui tanto Michel Temer como Rodrigo Maia, possibilidades de não serem candidatos à reeleição, se chegarem como presidente, vão ser, de certa forma, os condutores políticos do processo eleitoral de 2018. Então, isso é importante também. E aí, o PMDB, eu acho que, por exemplo, na avaliação do PSDB, o PMDB é muito mais instável, porque é como alguns políticos, até do PMDB, o próprio PMDB, como costumam dizer, o PMDB é um saco de gatos, né? O DEM e Rodrigo Maia, e o DEM é muito mais homogêneo nesse sentido e poderia garantir muito mais estabilidade no processo de 2018. Então, eu acho que assim, a manutenção ou não de Temer tem muito menos a ver com as garantias das reformas hoje, porque no cenário que está dado, elas estão garantidas, assim, tem uma hegemonia no Congresso Nacional, seja com o Rodrigo Maia, seja com o Michel Temer, e tem mais a ver com a perturbação institucional que um ou outro podem causar, e a capacidade de condução de um processo para garantir a hegemonia das forças conservadoras que hoje estão no poder. Se na conta Michel Temer parece estar perdendo força para garantir essa hegemonia, perde, ele cai. Se na conta ele conseguir provar de alguma forma que ainda consegue controlar o Congresso e diminuir esses atritos, o problema é que até que ponto a Procuradoria-Geral, a tendência, inclusive, nos bastidores, disse que Rodrigo Maia acha, tem dito nos bastidores, segundo as matérias jornalísticas, que Temer vence essa, né? Venceria agora no plenário, não se abriria, não passaria autorização para o inquérito. Mas logo em seguida a Procuradoria entraria com um novo pedido e na segunda ficaria muito difícil para os parlamentares, considerando que vai ter eleição no ano que vem, 2 vezes seguida, votar aí contrário a um posicionamento da Procuradoria-Geral da República. Né? Quais as chances de Temer ser traído, se já não estiver sendo, por Rodrigo Maia? Eu acho que são grandes. Eu acho que Rodrigo Maia, na verdade, por mais que ele esteve com Temer recentemente, por mais que ele acene publicamente, né, de que não está se movimentando, é claro que ele está se movimentando, é evidente. Quer dizer, Temer é um ator político, né, como o Lécio colocou, quer dizer, está em xeque há muito tempo, né? Está faltando a oportunidade de levar o xeque-mate. Então, se está em xeque a cada jogada, né, do tabuleiro aí, ele se encontra em xeque, é evidente que aquele que está na linha sucessória está prestando atenção e tem que construir algum tipo de apoio. Quer dizer, não dá para imaginar que Rodrigo Maia e o DEM, né, que participaram de toda essa articulação que houve para tirar uma presidente da República pela questão que foi, né, que a levou a sair do cargo, eles estejam parados esperando, vamos ver o que vai acontecer amanhã e aí a gente decide o que vai fazer. Não, isso tem que ser construído com os principais atores econômicos, né, com os atores políticos, de tal maneira que se ficar inevitável a saída de Temer, a bola da vez é ele, e ele tem que ter construído aí
um apoio suficiente. Até nomes para ocupar ministérios no possível governo Rodrigo Maia já tem circulado, né? Quais ministros permaneceriam, aonde ele mexeria, como ele buscaria o apoio do PSDB para permanecer na aliança e apoiar. Quer dizer, tudo isso já está acontecendo nos bastidores. Quer dizer, o Rodrigo Maia, eu não tenho dúvida que ele tende a ser, né, o Temer do Temer. Dizem que o castigo vem a cavalo, né? Um intervalo curto, não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta, o panorama político brasileiro, as raízes de suas incertezas e os novos acontecimentos que podem decidir o futuro do governo Temer são assuntos hoje no nosso programa. Participam Túlio Velho Barreto, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, e Laércio Portela, jornalista do Marco Zero. Eu queria ainda conversar um pouco sobre a tramitação aí na Comissão de Constituição e Justiça do pedido de investigação contra Temer. Trazer para vocês esse troca-troca ali de deputados na comissão. Foram, até agora, 24 trocas, contando os titulares e os suplentes, para se garantir ali um conforto para Temer na votação. Esse troca-troca ali de deputados e a liberação de dinheiro para as emendas parlamentares não deixa o governo Temer ainda mais nu? Claro, mostra como está operando o governo para tentar se salvar, né? De certa maneira, isso não é tão estranho na política no país, né? Independente do partido que está no governo, age mais ou menos dessa maneira. O diferencial é o tamanho do problema que Temer enfrenta agora, né? A medida inédita, né? O presidente da República sendo investigado e denunciado, né? por todos esses crimes que teria cometido, faz com que a maneira que ele está encontrando para se salvar é essa. Né? Nesse momento é colocar os aliados, aqueles fiéis aliados, na tropa de choque lá na frente e tirar aqueles que estão mais sensíveis à opinião pública, né? Porque, de certa forma, a gente tem que reconhecer, a opinião pública está contra o governo Temer, né? As últimas pesquisas de avaliação do governo dão percentuais menores do que os percentuais que Dilma tinha no auge da crise. Né? Então, isso mostra que a opinião pública tem uma visão absolutamente negativa do governo e do que o governo está fazendo. Então, muitos parlamentares, inclusive do PMDB, do PSDB, estão vacilando em função da perspectiva da eleição de 2018 e a necessidade de renovar os seus mandatos naquele momento. Então, estariam mais sensíveis à pressão da opinião pública, que é a única pressão que pode mudar o jogo, né? O resultado do jogo. Porque não tem de onde vir mais pressão da oposição. A oposição está debilitada, está claro que a oposição tem minoria no Congresso. Então, esses que estão mais sensíveis à pressão da opinião pública é que podem mudar de posição. E aí o governo está jogando pesado, né? Até imagino como a grande mídia estaria tratando se fosse o governo Dilma ou o governo Lula que tivesse numa crise como a crise do governo Temer nesse momento e tivesse agindo dessa forma. Ia se falar voltou a política do toma lá e dá cá e tal, esquecendo que essa é uma política típica, né, do PMDB e do PFL hoje DEM. Né? O toma lá da cá foi instaurado no processo constituinte com Sarney, que fez concessões de televisão, rádio e outras benesses para conquistar o apoio do PMDB. E que rachou até o PMDB, né? E foi no momento que o PSDB foi criado, né? Contra essa política do toma lá e da cá. E depois absorveu, na verdade, se absorveu essa maneira de agir, esse modus operandi, como o da Nova República. A Nova República a gente pode caracterizar que é o período político no Brasil
mais recente que se instaurou o toma lá e dá cá. Então é isso que a gente está observando agora no auge da crise do governo Temer. Se me permite, Estela, uma observação que eu gostaria de fazer é que, sim, como a gente vê o poder legislativo espremido entre o poder executivo e o poder judiciário, quer dizer, as demandas e a ação política hoje no Congresso Nacional já na verdade, há muito tempo é assim, mas agora ficou mais escancarado, né? E o peso também do judiciário, né? Quer dizer, sobre o poder legislativo imperam ali as demandas e as intervenções do executivo e também do judiciário. E isso, embora a gente está toda hora vendo na televisão os parlamentares falando, dando entrevista, e o palco das votações mais importantes são o Congresso Nacional, mas a gente vê que os pauzinhos, quer dizer, a política está sendo mexida e organizada mesmo nos outros dois poderes, né? E como o poder legislativo perdeu força, perdeu liderança, a gente não vê, inclusive, poucas lideranças expressivas nos grandes partidos, e perdeu condução de debate, né? Sempre, de certa forma, o debate nacional foi conduzido ali pelo Executivo, que tem um voto popular do projeto nacional, digamos assim, nas eleições presidenciais. Mas você viu um protagonismo maior, um contraponto maior do Poder Legislativo, que hoje está completamente espremido aí. Olha só, essa pressão aí para livrar a pele de Temer, o PMDB está ameaçando retaliações, né? Os integrantes do partido que não votarem com o governo, está ameaçando, inclusive, expulsar do partido aqueles que não seguirem a orientação. Aí eu estou aqui pensando, figuras como Jarbas Vasconcelos, por exemplo, que já se posicionou contra o governo, que é considerado um PMDBista histórico, que não é qualquer um dentro do partido, quer dizer, mesmo figuras desse porte dentro do partido, essas figuras estão ameaçadas de expulsão? Será que o partido chegaria a tanto? Isso mostra o momento que a gente está vivendo, né? Em termos da política e o momento do PMDB. Né? O PMDB sempre, historicamente, foi um aglomerado, né, de lideranças. E, de certa forma, a gente sempre falou que existiam muitos PMDBs, né? O PMDB, na verdade, enfim, reproduz um pouco a política da República Velha, né? Não tem outra forma de a gente chamar. Se não queremos chamar de que tem lideranças, os antigos coronéis da política, etc., mas é muito regionalizado o PMDB. Né? Tanto que se fala assim, o PMDB de Pernambuco não está aliado ao PMDB do Rio de Janeiro, é diferente do PMDB de São Paulo. E mesmo dentro dos estados há lideranças, né, que têm posições bastante distintas. Então, se trata de tentar salvar o governo Temer, aqueles que estão apoiando o governo, apelar para algo que o PMDB jamais fez. Né? Jamais o PMDB cobrou de ninguém fidelidade partidária. Isso é inédito na história do PMDB. E agora está sendo colocado, quer dizer, mais um mecanismo extremo para salvar o governo. É a última cartada? Eu acho que é a última cartada. E acredito que os PMDBistas que não querem a continuidade de Temer, alguns inclusive que apoiaram o golpe, como Jarbas Vasconcelos, participaram ativamente do processo, mas nesse momento estão agora revendo suas posições, pelo menos na sustentação ao governo Temer, eles não vão aceitar e não acredito que um partido como o PMDB e essas lideranças que estão ameaçadíssimas, né? O PMDB tem inúmeras denúncias aí nas delações, citado bastante as principais lideranças, elas vão aceitar. Né, dessa liderança me expulsar porque eu estou tomando uma posição diferente dela. Agora, eu gostaria de destacar uma coisa também, Estela, que o principal aceno para a gente encarar o tamanho da crise que Temer está enfrentando é que Renan Calheiros, já há algumas semanas, anunciou o final do governo. Quer dizer, Renan Calheiros, eu acho que é um pouco o termômetro, né, do PMDB. Né? No momento que ele se posiciona, quer dizer, ele estava ali... Ele era o líder do governo no Senado, né? Ou não? Não, é Romero Jucá.
Romero Jucá é o líder. O líder do governo, acho que é Romero Jucá, né? Ou do PMDB, não. Agora estou na dúvida, acho que é do governo. Acho que é do governo. É do governo, Romero Jucá. Mas Renan Calheiros já anunciou, né, que o governo Temer teria acabado. Quer dizer, ele é um termômetro importante, né? Eu acho que o PMDBista olha mais para Renan Calheiros, a movimentação dele, né, para seguir os passos, do que qualquer outro. Embora, por exemplo, a opção de Jair Vasconcelos não é por causa de Renan Calheiros. Aí é uma questão pessoal, ele sempre exerceu a militância dele dentro do PMDB com bastante independência do partido. É para o bem e para o mal, né? Porque, enfim, se trata de atuação partidária. A votação na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado e o voto do deputado serão colocados lá no painel. Quer dizer, o que cada deputado decidir vai se tornar imediatamente público, conhecido. Isso é bom ou é ruim para o governo, para Temer? Bom, isso é bom para o governo, no sentido de que, para quem está precisando contar votos, saber como uma votação secreta ficaria muito mais difícil. Se é verdade que numa votação secreta, talvez o apoio ao governo fosse mais fácil ser negociado ali, não ficaria tão exposto. Por outro lado, a votação aberta permite também ao governo saber se há aqueles a quem ele está sinalizando, com emendas parlamentares, com cargos, está cumprindo os acertos com o governo, né? Também é bom para a opinião pública, né? Também é bom para a população ver, afinal de contas, como os seus parlamentares com os quais votaram, embora boa parte da população não lembre, aí mostra mais um enfraquecimento do legislativo em quem votou para deputado estadual, federal e vereador, né? Mas é muito importante que a gente saiba como essas pessoas estão votando, né? Inclusive, a gente tem um voto na comissão, mas vai ter depois no plenário. No plenário também esse voto é aberto. A gente vai ter acesso a esse voto. Eu acho que é muito importante que isso aconteça para que a população possa saber quem está votando com quem. E eu queria fazer um adendo em relação à questão do PMDB. Eu acho que essas ameaças de perda do mandato, de expulsão do partido e tudo mais, ou do PMDB buscar o mandato e tirar. Né? Eu acho que funciona mais para o baixo clero, justamente por causa disso que Túlio falou, quer dizer, o PMDB é esse partido cheio de lideranças regionais que são donas dos seus eleitorados ali e fazem a sua política regional com independência, como é o caso de Jabas em Pernambuco. Eu acho que as ameaças do governo são muito mais para o baixo clero, não para as lideranças, né? Não para o Requião, não para o Jarbas, não para o Renan Calheiros, né? Mas para o baixo clero. Nessa operação do baixo clero dos grandes partidos e do baixo clero dos pequenos partidos, né? Na essência dos pequenos partidos, que eu acho que a aposta do governo está aí. Que são grupos que respondem menos ao voto de opinião, digamos assim, né? Que estão mais ali numa zona cinzenta ali do Congresso Nacional, que operam naquela zona cinzenta, que não respondem menos ao voto de opinião, digamos assim, do eleitorado brasileiro. Olha só, nós estamos no dia 12. O recesso parlamentar está marcado para 18. O governo quer a votação em plenário antes do recesso parlamentar. Tem muita pressa. Duas perguntas aí para vocês. Se vocês acreditam que esse pedido de abertura de investigação contra Temer vai a plenário até o dia 18, e por que a pressa agora, a rapidez dessa tramitação é tão fundamental para Temer? A tentativa é de acelerar, né, a resolução, qualquer que seja a resolução, chegar a curto prazo. Né, não deixar essa crise, por exemplo, ultrapassar o recesso parlamentar. Né, porque, enfim, com a atividade parlamentar parada, né, o que vai prevalecer é a crise do governo do Executivo. Né, porque, enfim, vai deslocar do Legislativo para o Executivo e, de certa forma, para o Judiciário, em função do protagonismo que o Judiciário tem tido, mas, sobretudo, nesse momento, para o Executivo, envolvendo Temer. Então, o governo tem interesse em resolver o quanto antes. Agora, se vai acontecer até o recesso, quer dizer, na verdade, hoje é quarta-feira,
né? O recesso começaria na próxima semana, então... Na terça, né? Na terça-feira, dia 18. Então, provavelmente na quarta, acho que na terça, segunda é 17, terça é 18 e depois o recesso parlamentar. Pois é, o tempo é muito curto, né? E é difícil prever, né? Em função de, enfim, a gente está o tempo todo sendo surpreendido ou não, mas tomando conhecimento de notícias novas que colocam elementos, consequentemente, novos para você analisar. Então, pode ser que se acelere ao máximo para tentar, antes do recesso, e se consiga, fazendo sessão aí de forma ininterrupta até o início do recesso. Agora, isso só acontecerá se tiver condições objetivas políticas para tocar, né? Eu acho também, viu, Túlio, que está muito associado essa pressa, porque o presidente está vendo que sua base parlamentar está corroendo, né? Tem uma corrosão na base, e eu acho que a pressa está muito associada aos receios desses movimentos que vêm de procuradoria, do judiciário, que são ingovernáveis, né? Quer dizer, se Temer já está com dificuldade de governar a sua base, aqueles que não estão na sua base, dos outros poderes, quer dizer, especialmente no judiciário, a procuradoria, quer dizer, esse lado aí da disputa do poder, podem corroer o apoio político que ele tem no Congresso. Então, acho que mais ainda, a correria tem a ver com garantir nas condições mínimas vencer agora no Congresso. O recesso, de alguma forma, significa também, tudo bem que a crise vai para o Executivo, mas com o Congresso em recesso, qualquer denúncia, quer dizer, o afastamento de Temer fica digamos assim, bloqueado, pelo menos até a volta do Congresso, e eu acho que ele aposta em ganhar tempo para, nesse prazo de 30 dias, 20 dias, recompor a base em outros patamares, até para estar preparado para um possível e provável novo pedido de investigação que vem da Procuradoria. Então, acho que tem muito a ver com essa corrosão da base e a tentativa de ganhar 20 dias de sobrevivência aí para reposicionar esse apoio político no Congresso. Vamos fazer um intervalo, mais um, curtinho, não saia daí. A gente volta já para continuar essa conversa sobre o cenário de incertezas na política brasileira. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O cenário político brasileiro e suas incertezas é o tema que está sendo discutido hoje no nosso programa. Participam Túlio Velho Barreto, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, e Laércio Portela, jornalista do Marco Zero. Vamos falar um pouquinho da condenação de Lula, a condenação em primeira instância, anunciada hoje por Sérgio Moro. Ele foi condenado a 9 anos e meio de prisão. A primeira curiosidade que eu tenho é em relação ao momento em que essa condenação é anunciada por Sérgio Moro. A reforma trabalhista acabou de ser aprovada pelo Senado. Temer na linha de fogo, e vem aí a condenação de Lula por Sérgio Moro. Isso aí não vai tirar um pouco o foco das questões que já estavam postas, Temer e a aprovação da reforma trabalhista? Veja só, Estela, eu tenho uma visão, claro que eu compartilho, ou essa visão é compartilhada por várias pessoas, mas eu tenho uma visão de que todos os atores envolvidos nesse processo, estejam ligados ao Executivo, ao Legislativo, ao Judiciário, eles têm interesses, né? E vejam nesse processo todo um corte de classe, um corte ideológico, sem eximir sequer o Poder Judiciário, né? Acho que os indivíduos que compõem o Poder Judiciário têm esse posicionamento, têm um posicionamento desse tipo. Não acredito no juiz como um árbitro neutro, sem ideologia, absolutamente imparcial. Não acredito. Então, desde o início do processo das investigações da Lava Jato, eu vejo dessa forma. Então, dizendo isso, é evidente que a gente tem que lembrar, por exemplo, quando vazou o áudio
envolvendo o ex-presidente Lula e então presidenta da República, Dilma Rousseff. Quer dizer, vazou exatamente no momento estratégico, né? Às vésperas de uma manifestação que iria ocorrer, após algumas manifestações que estavam se esvaziando em torno do pedido do impeachment, né? Se eu não me engano, às vésperas do 13 de março do ano passado. Quer dizer, naquela semana foi anunciado, e aquilo foi o que faltava, a combustão que faltava para que voltassem as grandes manifestações. Muita gente apostou que o governo cairia ali, né? Que o governo Dilma cairia ali. Naquela ocasião. Lembrar que era a semana em que Lula tinha sido convidado para assumir a Casa Sim, Civil. Exatamente, o telefonema tratava disso. Exatamente, né? Foi fundamental, inclusive, a não aceitação dessa condição dele de ministro a partir daquele telefonema, daquela divulgação. E depois ficou caracterizada a ilegalidade do vazamento, da gravação e do vazamento. Portanto, nessa semana, a gente lembrando acontecimentos das últimas semanas, né? Acompanhando que a esposa de Eduardo Cunha foi absorvida por Moro. Né? E aí surge a não... Aécio, né? No caso de Aécio, o arquivamento na comissão de ética, né? Do processo contra Aécio, né? Enfim, pego numa gravação com aqueles termos, né? E aquelas condições em que estavam lá colocadas. Depois o caso do Temer, o Loures, né, foi colocado em liberdade. Quer dizer, uma sequência de fatos que vem ocorrendo e se conclui, pelo menos nesse momento, com a sentença, o anúncio da sentença contra o ex-presidente Lula. Exatamente no momento em que a Câmara é chamada a tomar uma posição, começa a tomar uma posição com relação ao presidente Temer, ao acatamento ou não das denúncias feitas pela Procuradoria-Geral da República. Quer dizer, e logo após a aprovação da reforma da legislação trabalhista, né, da CLT, mais de 100 artigos da CLT foram reformados. Então, tudo isso mostra que, enfim, é como Romero Jucá disse ao Sérgio Machado, né? Bom, a gente tem que tirar a presidente da República porque com ela não vai ter acordo. Né, já estamos conversando com membros do Supremo Tribunal Federal, a coisa vai ser encaminhada. Os militares estão atentos em relação aos movimentos sociais. E a gente tem que armar tudo isso para estancar a sangria. Né? É bom lembrar que a semana passada foi anunciado os cortes, né, nos custeios da Polícia Federal. Né? Inclusive, a força-tarefa da Polícia Federal, que atuava junto à Lava Jato, ela foi extinta, né? E aí passa a Polícia Federal a atuar na Lava Jato como atua em qualquer outra operação. Aquela força-tarefa foi desativada. Quer dizer, é uma série de fatores que vem ocorrendo que caracteriza em curso um plano anunciado por Romero Jucá naquela gravação. Lula aparece nas pesquisas como nas pesquisas para a eleição de 2018 como o candidato mais forte, em algumas pesquisas quase imbatível. Agora vem a condenação de 9 anos e meio em primeira instância. Por essa condenação ele não estaria impedido de concorrer às eleições, quer dizer, é preciso que ele seja condenado também em segunda instância. Isso. Mas e o desgaste político que ele pode sofrer com essa condenação? Dá para fazer uma avaliação disso? É difícil a gente prever que nível de desgaste vai ter. Uma coisa é certa, quer dizer, nos últimos 2 anos, o ex-presidente Lula tem sofrido ataques e ataques continuados. Eu digo ataques porque numa seara política, né? E também questionamentos em relação às demandas do judiciário em relação a ele. E, como a gente vê dia e noite aí, uma cobertura muito pesada também da grande mídia em relação à figura do presidente, questionando o presidente Lula. E, apesar disso, como você falou, Estela, ele permanece forte nas pesquisas pré-eleitorais. Então, assim, é difícil a gente ter noção exata da repercussão disso junto à opinião pública. Né? Uma coisa eu acho que é certa, não espero uma desidratação grande nas pesquisas, porque ali tem uma coraça forte, já mostrou isso do ponto de vista político, né?
Eu acho que agora, na verdade, o que a gente vai ver agora talvez seja um reagrupamento e um novo momento de disputa política, né? E aí eu acho que, se de certa forma, pós-impeachment, gradativamente, houve um arrefecimento dos movimentos na rua, pelo menos não naquele nível que a gente tinha tido na época do impeachment da Dilma, talvez a gente viva agora um novo momento, né, de retomada das ruas, das forças de esquerda, né? Veja, talvez tenha inclusive uma repercussão na esquerda, porque se a esquerda, de alguma forma, tem dificuldades de se unir programaticamente, a figura do Lula já mostrou que é um denominador comum aí de união das esquerdas. Então, mesmo o PT, PSOL e outros partidos menores de esquerda que têm divergências entre si, de certa forma respondem, se não a um comando direto da liderança de Lula, à imagem, ao símbolo do que ele representa. Então, acho que a gente pode sofrer aí no cenário político uma situação digamos assim, de mais visibilidade de confronto entre grupos, né, distintos, e haver aí também como a repercussão disso na opinião pública. De qualquer maneira, ainda é muito cedo, né? A decisão foi hoje, mas a gente teve visto uma postura, inclusive da defesa do Lula, muito importante, de não só, até por entender que o julgamento não está se dando apenas do ponto de vista jurídico, mas um julgamento político, né? Essa é a acusação que a defesa de Lula faz em relação ao juiz Sérgio Moro e a postura do Ministério Público Federal nos casos que envolvem o presidente Lula, e essa postura política deve ainda ganhar mais visibilidade e mais força agora com essa condenação. Olha só, antes de Lula, o ex-tesoureiro do PT, Vacari, havia sido condenado também por Moro na primeira instância, e, se eu não me engano, era uma condenação de 15 anos. Foi para a segunda instância e, na segunda instância, essa condenação foi derrubada porque os juízes entenderam que não havia ali prova substancial. Havia delação ou delações sem prova. Vamos imaginar que isso também aconteça no caso do ex-presidente Lula, até porque eu acho que a condenação aí passa pelo triplex, né? Lavagem de dinheiro, corrupção passiva, e no caso do triplex, não há até agora prova material sobre a aquisição desse triplex feita por ele. Então, a condenação vai chegar também baseada em delações. Suponhamos que aconteça o que aconteceu com Vacari, essa condenação seja anulada em segunda instância. Como é que fica a figura de Moro, que a gente não pode deixar de considerar que até aqui ou até há pouco foi um protagonista dessa história toda que está acontecendo no país? Seria uma dupla desmoralização? Seria um enfraquecimento das medidas que ele vem adotando, né? A forma que ele vem atuando e a base que ele tem utilizado para fazer o julgamento dele, que são as delações premiadas. Né? Na maior parte das vezes, há quem, inclusive, manifeste essa desconfiança, né? Quer dizer, delação normalmente ocorre, ou historicamente ocorre, quando você voluntariamente, né, espontaneamente, você procura e se propõe a fazer a delação. E não nessas circunstâncias em que você é preso, né, e aí você decide pela delação. Depois de algum tempo de prisão. De prisão. Há o constrangimento evidente para você tomar essa decisão. Né? Você está encarcerado. Então, esse é um constrangimento que deve ser levado em consideração. Bom, então, certamente isso enfraqueceria. Quer dizer, o Moro, é evidente que tem uma grande parcela da população que tem apoiado a ação dele, que o movimento vem para a rua, por exemplo, apoia Lava Jato, o Moro faz adesivo, etc., Brasil Livre, né? Tem um contingente importante aí. Agora, de certa forma, várias medidas que o Moro vem tomando, o juiz Sérgio Moro, elas vêm sendo contestadas em vários níveis, né? Inclusive no âmbito do judiciário. O processo da JBS é um exemplo disso.
né? Que a coisa não caminhou pela primeira instância lá, pela chamada República de Curitiba, enfim, como está conhecida e deve passar para a história como a República de Curitiba. Então, não foi por lá que passou esse processo, que é um processo importante, né, que tem uma dimensão enorme e que decisões importantes foram tomadas também e até aí foi que surgiram as denúncias e as gravações que provocaram as denúncias contra Temer e Aécio Neves. Então, de certa forma, ele foi repreendido, né, pela forma como conduziu aquele momento da gravação e da autorização que ele teria dado ou não teria dado autorização, etc., para se divulgar o áudio da gravação entre Dilma, que envolvia Dilma Rousseff, então presidente da República, e Lula. Quer dizer, vários episódios, para quem está atento, acompanhando, envolvendo o juiz Sérgio Moro, tem sido passivo de críticas, inclusive no âmbito do judiciário. Deixa eu trazer para vocês perguntas aqui dos telespectadores. Tem essa aqui de Edvan Oliveira, de Coqueiral. Será que essa condenação de Lula não foi proposital para que ele não dispute a eleição em 2018? Essa é a pergunta de Edvan. Essa é uma pergunta cabível, essa é uma pergunta que acho que o Brasil faz, né? E que vai ser discutida amplamente, né? Essa, inclusive, hoje já a defesa de Lula saiu com a nota onde faz esse indicativo, né? De que o julgamento foi um julgamento político e que ele tem como norte tirar os direitos políticos e possibilidades de cidadania, né? Os direitos políticos propriamente de Lula. Então, assim, esse é o grande debate que vai se dar a partir de agora, na politização da decisão do Moro. Eu acho que o telespectador está indo aí no ponto exato do debate que vai se dar a partir de agora. Você tem 1 minuto para responder essa pergunta, porque a gente está chegando no finalzinho do programa e eu ainda quero trazer uma outra pergunta para vocês, estratégica. Essa daqui é de Alceu Belarmino, da Madalena. Se Eduardo Campos estivesse vivo, seria uma boa opção para a presidência? A gente poderia perguntar se ele seria um candidato forte, né? É difícil, né, a gente pensar em 2018 com o distanciamento do desaparecimento de Eduardo Campos. Quer dizer, a gente poderia fazer um programa sobre isso, especular qual o comportamento de Eduardo Campos, do PSB, caso ele estivesse vivo em relação a toda essa crise aí. Mas, enfim, é difícil a gente imaginar o que poderia estar acontecendo. Lembrar, viu, Túlio, que tem investigações que também envolvem o PSB de Pernambuco. A gente não sabe até que pontos elas teriam caminhado mais rapidamente ou menos com a presença de Eduardo. Claro. Também, Eduardo não seria uma figura fora desse processo todo tumultuado. Ele estaria envolvido também, envolvido num processo de investigações e de disputa política desse processo todo. Poderia também estar com uma imagem agora desgastada também. Vocês arriscariam um palpite em relação ao que vai acontecer na Comissão de Constituição e Justiça? Como é que os deputados da comissão vão votar? Maioria a favor ou contra Temer? Não, eu acho difícil a gente pensar o que pode acontecer em função disso, né? Por exemplo, a configuração da comissão num dia é uma, no outro dia é outra, né? Por exemplo, o PSB já ameaçou, a líder do PSB já ameaçou substituir, por exemplo, aqueles que não seguiriam a orientação do partido, que tem sido contra Temer. Né? Então, é difícil imaginar o que possa acontecer, porque, enfim, a configuração da comissão está mudando ao sabor dos ventos. E outra coisa, a sentença anunciada contra Lula aconteceu hoje e certamente isso vai repercutir dentro do Legislativo e da atuação. Quer dizer, nesse momento, certamente os políticos em Brasília ou fora de Brasília estão avaliando que posição vou tomar em função da decisão do Sérgio Moro. 30 segundos para você. Olha, também não tenho aposta, não. Eu acho que vai ser uma votação difícil, relativamente apertada. O próprio fato de Temer estar mexendo todo dia na comissão mostra que não tem uma vitória garantida ali. E acho que é só coisa apertada e a gente não tem como antecipar, não. Vai ser
tem que ver lá, tem que estar no dia para acompanhar. Fortes emoções até lá. Como se diz, vai ser jogo jogado. Vai ser jogo jogado. Muito obrigada mais uma vez para vocês pela participação hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu queria agradecer também a participação dos telespectadores nas redes sociais, especialmente no Facebook. Muito obrigada para Márcia Santos, para Gleidstone Antunes, Fátima Soares, Henrique Alberto, Ricardo Felipe, Rodrigo Silva, Luiz Mesquita. Boa noite para todo mundo e o Opinião Pernambuco volta amanhã.